apresentar já, que o pessoal já tá todo mundo aí. Tá, eu vou compartilhar minha tela então, para começar a apresentação. Tela 1, permitir. Bom dia a todos, novamente, os que eu não falei bom dia. Eu trabalho juntamente com o Pedro no projeto da Tech Plus, financiado pela FAPESP, né? Esse projeto, ele é um projeto que realiza manutenção preditiva de máquinas rotativas. Esse projeto é um projeto que a Tech Plus escreveu por uma bolsa para um projeto PIP, do qual a gente trabalha no momento, né? E a análise preditiva online de máquinas rotativas ela é importante nesse contexto industrial, porque falta mão de obra especializada e com experiência para fazer análise e diagnosticar possíveis falhas dessas máquinas rotativas. E é crucial que elas operem de forma ininterrupta, né? Mas assim, por que elas falham? Normalmente elas falham por vedação no selo mecânico, que as interfaces de conexão da máquina pode vazar alguma coisa e ocasionar dano. Problemas no processo, que a máquina é dimensionada incorretamente, é um dos problemas. A grande maioria dos problemas também são de rolamento, tanto por lubrificação, que acaba ocasionando aquecimento, sobrecarga, fadiga, problemas de desgaste no rotor, erosão, e problemas de acoplamento também, né? Que o desalinhamento de eixo pode ocasionar problema no rotor, pode ocasionar sobrecarga. E assim, quando um defeito ocorre em uma máquina, a solução é substituir o componente que ocorreu o defeito. Por exemplo, se um rolamento está danificado, a pessoa pode desmontar a máquina e substituir o rolamento, a máquina vai voltar a funcionar. Entretanto, a plena substituição, a simples substituição, ela não retira a causa subjacente, ou seja, o que fez o rolamento ser danificado. Essas causas a gente precisa entender para que isso não ocorra novamente. Por exemplo, quando um motor está mal aterrado, pode ocasionar fuga de corrente nos rolamentos desse motor. O que acontece? Esse rolamento com essa fuga de corrente ele vai aquecer. Ao longo do tempo, ele vai poder ser danificado. E aí, a simples retirada desse rolamento não vai corrigir o problema da fuga de corrente. Então, é importante a gente ter que ter a causa antes que os problemas físicos apareçam de verdade, né? E como é que a gente detecta essas causas? A gente faz um monitoramento dessas condições das máquinas. E esse monitoramento, ela rastreia essas possíveis falhas através dos sinais medidos dessas máquinas, sinais de vibração, temperatura e ruído. Esses sinais, a gente diz comumente que eles dão a impressão digital dessas falhas. Porque quando a falha ela está em desenvolvimento nessas máquinas, ela muda o comportamento de vibração, de temperatura. E através dessa análise, dessa mudança de comportamento, a gente consegue detectar a causa do problema e, evidentemente, predizer antes do problema vir a ocorrer e danificar a máquina. Bom, desculpa aqui que eu me perdi aqui no mouse aqui. Bom, a manutenção preditiva, ela aumenta, então, a disponibilidade das máquinas, ela aumentando a vida útil dela e, consequentemente, as empresas ela têm o controle maior dos ativos, porque uma máquina é o patrimônio da empresa, né? E ela, além dela diminuir os riscos de acidentes, se uma máquina não falhar, e pensando em relação a custo, ela aumenta a confiabilidade dos prazos que as empresas vão entregar os seus produtos, porque quanto mais confiável a máquina estiver funcionando, mais confiável um produto vai ser entregue numa data pré-determinada pela empresa, né? Bom, a manutenção, a técnica de manutenção preditiva, ela se baseia em dois parâmetros. Primeiro é a análise de vibrações. Cada máquina, como no projeto da Tech Plus, a gente mede temperatura, vibração e alguns ruídos. Essa vibração, ela possui, não sei se vocês conhecem, cada vibração, a máquina vibra diferentemente em certa frequência. E você analisar esse espectro, o espectro nada mais é do que você vê em qual frequência a máquina está vibrando. Na verdade, a máquina, cada parte da máquina ela vibra com uma determinada frequência. O eixo vibra uma frequência, nesse caso aqui não tem correia, mas se tivesse correia, a correia vibra em outra frequência. Então, a fazer análise espectral dessa máquina, você vai
analisar o comportamento de vibração de cada parte da máquina. Então, isso é importante, porque como cada parte gira numa frequência distinta, você tem uma impressão própria da máquina, né? E outro registro é o registro temporal. Você faz o monitoramento contínuo da temperatura, da vibração, porque esse monitoramento contínuo, a mudança desse monitoramento, você pode predizer se você precisa fazer uma análise de espectro ou não, que a análise de espectro é você analisar a resposta em frequência. Então, a metodologia é você colocar acelerômetros que medem essa aceleração e termopares também que vão medir a temperatura em posições específicas. Você coloca acelerômetros na posição axial, que é onde a máquina vai vibrar mais, na posição vertical e na posição horizontal. Essas são o padrão que comumente as indústrias usam para medir vibrações e medir a saúde de máquinas rotativas, né? E a partir dessa análise, você consegue predizer quando uma falha pode vir a ocorrer ou não. No entanto, essa metodologia ela é comumente utilizada nas indústrias, mas o projeto em si ele é focado em como realizar a manutenção preditiva de forma menos invasiva e também simplificada dentro do ambiente industrial. Porque, às vezes, no ambiente complexo de indústrias grandes, é difícil você passar um fio para alimentar um sensor. Às vezes as máquinas já estão com o layout todo disponível e você fazer a transmissão desses dados também não é tão simples. Então, a TecPlus, o objetivo da TecPlus, com o projeto PIP e FAPESP, é desenvolver um sensor que ele é autoalimentado, ou seja, a gente não precisa fornecer uma bateria, ligar na tomada para ele começar a medir e transmitir os dados. E, além disso, a transmissão desses dados, dos sinais adquiridos, que a gente quer monitorar, no caso, temperatura, vibração e ruídos também, eles vão ser transmitidos por uma tecnologia sem fio. Ou seja, o sensor ele simplesmente vai ser autoalimentado e por si só ele vai transmitir os seus sinais para um gateway, que é o que a gente chama que é um elemento de borda. E através desses sinais adquiridos, nesse contexto, a gente pode configurar, os dados vão ser enviados para um servidor na nuvem, vai coletar os dados, vai fazer o processamento desses dados e vai fazer a contextualização desses dados. Essa contextualização é feita através de algoritmos de inteligência artificial que vão aprender o funcionamento dessas máquinas, ou seja, a partir da vibração e da mudança da mudança do padrão dessas máquinas, eles vão predizer se há um defeito, se ele está em estágio inicial, se ele está em estágio avançado. E a transmissão desses dados vai ser feita por radiofrequência. Então, o gargalo está aqui. Por exemplo, não adianta a gente ter todo um sistema de gerenciamento de predizer quando a máquina estiver errada, se os dados aqui eles não tiverem sido transmitidos de forma correta. Existem diversas tecnologias atuais que fazem isso, como Bluetooth, Wi-Fi, ou tecnologias que a gente diz que é sub 1 GB, que é abaixo de 1 GHz. No entanto, essas tecnologias elas têm meios de transmissão de dados que eles já têm é uma caixa preta, por exemplo. Você transmite os dados, mas você não tem o controle. E muitas vezes a transmissão desses dados dos motores, alguns pacotes de transmissão são perdidos. Então é importante você transmitir esses dados de uma forma confiável. E como você faz isso? Então, o objetivo, inclusive o professor Branquinho está nos auxiliando nesse objetivo no projeto da TecPlus também, é como você gerenciar esses dados. A chave é você acrescentar no seu pacote de transmissão informações adicionais que vão te dar o controle dessa transmissão de informações. Então, a partir desse controle adicional, além das informações transmitidas, a gente consegue gerenciar e ter e predizer quando a comunicação aqui ela falha, porque transmitir com fio você consegue ter uma comunicação eficaz. Agora, sem fio, a probabilidade de você perder um pacote na transmissão é grande. Então, muitas vezes, se você utilizar uma tecnologia já pronta, às vezes você coloca um sensor no cliente e de repente esse sensor para de transmitir. Como é uma caixa preta e você não tem o controle e gerenciamento desses dados, você fica à mercê da tecnologia funcional ou não. Esse é o problema. Então, a importância se dá do gerenciamento é você criar e fazer o tunelamento desses dados transmitidos.
E aí que entra o professor Branquinho, que auxilia. Claro que esse contexto de IoT, de transmissão de dados, ele pode ser utilizado em várias áreas. Por exemplo, na agricultura, você saber o posicionamento de algum trator. No nosso caso, ele está transmitindo sinais de vibração, mas esse contexto de IoT é amplo, né? De você essa transmissão de dados sem fio. Bom, é isso que é a motivação do nosso projeto, né? Do qual eu e o Pedro fazemos parte, mas 2 pessoas também que não estão aqui, mas a gente faz parte, desenvolver esse sensor e realizar a transmissão sem fio de maneira confiável, né? Legal, essa contextualização, né, porque é justamente o que a gente procura mesmo na indústria, a questão da confiabilidade. Às vezes a gente chega lá com o negócio tanto assim, vamos integrar, fazer funcionar, mas a gente acaba esquecendo de uma parte extremamente importante, justamente a gerência, né? Sim, porque acontece, se você utilizar uma tecnologia pronta, é possível utilizar, mas o problema é quando ela falha. Se você não tem o controle e o gerenciamento desses dados, você fica à mercê do funcionamento dela. Se ela falhar, você fala, não, vou trocar, pega até meio mal com o cliente se você perdeu o controle dos dados, né, digamos assim. E é justamente nesse contexto que acaba entrando, né? Então, aqui, como eu falei, para esse treinamento aqui com o professor Branquinho, meu querido professor, foi durante vários anos enchendo o saco dele lá na PUC, né? De forma nenhuma. Então, eu às vezes o pessoal que me conhece sabe o jeito que eu sou aceleradão para as coisas, né? Eu sou bastante atrás de bastante coisas das coisas, e eu me espero muito na época o professor era assim também, lá nas aulas, né? Na escola ela sempre foi assim, né? E eu convidei literalmente assim alguns alunos aqui, um professor, que é o professor Douglas, que é meu colega lá da escola lá. O professor Douglas está trabalhando bastante essa parte de IoT mesmo lá, né? Principalmente com Arduino, já tem alguns cases que ele usa algumas aplicações em cloud. Aí tem aqui o Leonardo, que é meu aluno do técnico da tarde, ele se forma esse ano. Ele parou um ano técnico para servir o exército, ele serviu o exército durante um ano, agora retornou esse ano e está bem focado mesmo em se desenvolver e crescer na carreira. Estou bastante contente com ele, né, com os resultados dele. O Lucas Bassin, ele foi meu aluno, se formou ano passado no técnico, e esse ano ele está fazendo um pós-técnico com a gente lá na escola. É um menino também bastante esforçado, está sempre me perguntando as coisas, sempre manda pergunta direto, às vezes no WhatsApp, tem bastante motivação, e recentemente, eu lembro quando no final do ano passado ele largou o emprego só para estudar. Ele fazia tempo já no emprego, ele saiu do emprego, aí uma pessoa pediu uma indicação, acabei indicando o Lucas para trabalhar, e ele foi, mas não foi legal. Aí esse ano ele entrou numa empresa aqui em Campinas, como chama mesmo, Lucas, a empresa que você está trabalhando agora? Chama Opler. Isso, na Opler. Ele desenvolve soluções de tudo baseado em Arduino. Então, o Lucas é programador em Arduino mesmo, tá? Então, ele recentemente fez uma aplicação bem interessante com a parte de T&D, ele desenvolveu uma lógica interessante lá, ele desenvolveu um autotune lá, achei bastante legal, muito legal o jeito que está crescendo, e a programação em si. Então, daí para cima é um pulo. O Marcos também é outro menino, eu tenho bastante consideração por ele, porque eu conheci ele agora também, esse ano, na parte que eu comecei a dar aula para ele, né, presencial, né, no tempo da pandemia. Só que ele sempre bastante ativo, pergunta bastante, né, quando ele conseguiu o estágio lá no Tech Plus, né, ele ficou bastante contente, né, e que está mexendo com o CLP agora, justamente o CLP que eu estou passando para ele, que estão estudando, e como ele está se desenvolvendo, ele está me ajudando nas aulas ainda, quem tem dúvida. Então, são pessoas assim que tem bastante consideração, eu vejo que tem bastante futuro na área. E às vezes a gente olha só o mundo industrial com os grandes players do mercado, como eu sei que a Tech Plus trabalha também com os grandes players, mas às vezes
muitas vezes a gente tem que olhar nesses nichos de mercado, como o Fernando está passando para a gente, nessa questão de um projeto piloto, tecnologia deles, desenvolvida por eles. Então, eu estou bastante empolgado com essa questão, inclusive com os sensores que o professor mandou para a gente fazer os testes, né? E falei, só falta o Guilherme aqui. O Guilherme, que tem o problema na internet lá, mas ele também é um menino que, forçado, está me ajudando muito lá na escola também. Vejo bastante futuro para ele também. Eu me vejo muito no professor Branquinho nessas épocas na PUC, e o professor Branquinho sempre capitaneava esses alunos, os melhores alunos lá, para desenvolver, direcionar. Então, a gente traz bastante para ele nesse ponto, né, professor? Bom, eu acho agora que você pode apresentar para a gente a M3F, que é uma tecnologia que foi desenvolvida, está sendo desenvolvida ainda, né, professor? Então, na verdade, ela já se cristalizou como uma metodologia, né? E é natural que ela se desenvolva agora por nichos, né? Que seria uma coisa razoável. E aí tem esse nicho industrial que a gente tem usado lá na TecPlus, e de fato tem, sinceramente falando, me ajudado muito, né? E aí eu vou explicar um pouco essa metodologia, mas a ideia como um todo, tá? O que eu considero, tá, César, é que a partir desse momento que as pessoas têm contato com a metodologia, o que nós podemos considerar é que nós estamos criando uma comunidade, tá? Uma comunidade que fala da mesma forma em relação à internet das coisas, ou seja, como se nós estivéssemos criando um alfabeto para criar, né, toda uma linguagem que fale de internet das coisas. Uma coisa muito importante aqui nesse curso é que nós não estamos em busca de entender tecnologias, tá? Não é esse o ponto. Porque as tecnologias, eu vejo lá os seus vídeos, né, César? Pô, vocês são fantásticos, vocês fazem realmente coisas interessantíssimas, com CLPs, enfim. Então, vocês dominam a técnica, tá? Perfeitamente. O que nós trazemos, e foi essa a nossa intenção já há muitos anos, é que nós, num certo momento, deixássemos de nos colocar a nossa atenção na tecnologia, mas pensar em metodologia. Então, é de uma maneira muito ponderada que você fala, olha, tudo bem, eu tenho isso, eu tenho aquilo outro, pode ligar aqui, pode fazer rede, pode transmitir, pode ser sem fio, pode ser isso, pode ser wireless HART, pode ser ISA 100. Realmente você tem uma quantidade de tecnologias enorme, enorme. E várias empresas muito conceituadas, fazendo produtos maravilhosos, né? Então, do ponto de vista prático, né, que é vamos dizer assim, esse pensar, né, nosso aqui, e até essa reflexão mais forte, assim, de, olha, será que nós precisamos de mais e mais e mais tecnologia? Isso é uma verdade, as coisas evoluem, né, as coisas certamente evoluem. Mas será que não está faltando metodologia? Quer dizer, uma maneira de se criar soluções de internet das coisas? E quando a gente diz isso, fica claro que isso está faltando mesmo, tá? Que é uma reflexão do que você está precisando de fato. E não qual é a melhor tecnologia. Não, eu vou chegar na tecnologia de uma maneira balizada, de uma maneira adequada para atender uma necessidade que nós, a priori, já definimos. Tá? Então, a M3F é isso. E tem que ser também de uma maneira que não seja muito oneroso, né? Não tem que levar muito trabalho, porque você acaba muitas vezes perdendo muito tempo nesse tipo de implementação. E hoje é o que a gente não tem muito. Exatamente, porque, na verdade, quando a gente começa a se encantar exageradamente com a tecnologia, o que acontece é que a gente perde uma visão macro do que a gente precisa e fica ali em cima da tecnologia.
E isso é recorrente para nós da área técnica, isso é recorrente, tá? Isso não é exatamente um defeito, né? Mas é algo que a gente tem que entender. Eu adoro ir para a bancada, tá? Eu sou técnico em eletrônica também, fiz meu estágio, trabalhei, né, como técnico em eletrônica, depois fiz graduação, depois fiz mestrado, depois fiz doutorado, enfim. Então eu tenho o percurso meu aí sempre muito voltado para a tecnologia. Esse foi essa foi uma reflexão que nós fizemos em um certo momento, né? Começando por mim, que eu estava, de alguma maneira, envolvido exageradamente com tecnologia. Exageradamente, tá? E aí eu começava a ficar escravo da tecnologia. Em vez da tecnologia me servir, né, eu estava tentando adequar o meu problema a uma tecnologia, o que é absurdo, pô. É absurdo, né? Então, é a mesma coisa de você se apaixonar por um carro, né? Enfim, e aquele carro lá, você tenta se adequar àquele carro lá, sendo que deve ser exatamente ao contrário, né? Você tem que especificar o seu carro para ele atender uma necessidade que você tem. Se o carro vai ser grande, se vai ter um espaço grande de porta-mala, né? Aí é a mesma coisa de você pegar um Fusca e tentar colocar uma geladeira dentro do Fusca. Então, isso acontece, prezados, de uma maneira recorrente, tá? E aí vem o que o César disse, muito apropriado, que é perda de dinheiro, perda de tempo e dinheiro. Né? Onde você especifica, né? Você não especifica adequadamente as suas necessidades, e se encanta com uma tecnologia, como você está dizendo, se encantou com o Fusca, e você tenta colocar uma geladeira dentro dele. Não, peraí, mas peraí, primeiro, o que eu quero carregar? Eu quero carregar a geladeira. Opa! Então, tá vendo? Você parte de uma necessidade. O que eu preciso? Carregar a geladeira. Então, você vai ter um leque de opções, tem lá o Fusca, tem a Kombi, tem não sei o quê. Tô velho, hein? Fusca e Kombi já estão nem por aí. Mas você tem as caminhonetes, você tem, enfim, tem lá o. Falei, não, peraí. Nesse caso específico, para esta minha necessidade, tá vendo? Tá vendo como é que você parte? Você parte de uma necessidade, né? Aí eu vou escolher a tecnologia adequada. Então, vejam, isso é uma coisa importante que eu vou dizer agora, tá? Essa não é uma coisa muito bem vista por quem fornece tecnologia, tá? Não é uma coisa bem. Porque eles vão querer dominar. Sim, a obsolescência deles eles querem sempre vender algo novo, né? E, na verdade, eles não estão errados. Sim. Então, a gente não pode achar ruim com quem quer vender um produto, pega uma grande empresa aí que tem um CLP, não sei o quê, ele vai querer que você use o CLP dele, rapaz. Ele vai tentar, de alguma maneira, te encantar com aquilo e você, pronto, ali você começou a ficar exageradamente atrelado a uma tecnologia. Tá? Então, esse curso, especificamente, né, ele procura, na sua primeira parte, passar muito o que é uma metodologia para desenvolver um projeto. No caso, a gente está falando de internet das coisas, mas serve para qualquer coisa, tá? Serve para qualquer ação que eu queira, né, de uma maneira pensada, chegar no final na tecnologia necessária, tá? Mas eu parto sempre da necessidade e não da tecnologia. Isso era algo que acontecia de forma recorrente, como num dia numa sala aqui na pós-graduação na Unicamp, primeira aula, onde a gente estava dando a metodologia, né? E aí foi lá um grupo de alunos, qual é o projeto de vocês? O projeto não sei o quê, mas a gente vai usar o Wi-Fi. Isso é de uma estupidez, é de uma ignorância, tá, técnica irracional. É a mesma coisa de você falar assim, você vai fazer um projeto. Eu não sei nem o que é, mas eu vou usar o CLP tal. Peraí, calma. Não faça isso. Você não pode, a priori, né, antes, estabelecer uma tecnologia, porque senão você se escraviza nessa tecnologia. Então, eu sou um professor já experiente, vi isso acontecer comigo, né? Eu entrar em laboratório e ligar, o próprio César sabe disso, manda pacote, transmite, recebe, não sei o que e tal. Mas peraí, mas qual o problema que você está resolvendo? Você nem sabe o problema que você está resolvendo, pô. Você já quer mandar pacote para tudo quanto é lado. Não, calma.
comece pensando nas suas necessidades. E aí entra como uma luva a metodologia das 3 fases, tá? Que é o que eu quero conversar com muita calma, sem nenhum atropelo, né? E deixar muito claro essa necessidade desse não encantamento exagerado com tecnologia. Mais uma vez, 80% de um projeto vai estar na parte de tecnologia, eu sei disso, né? Testando, vendo se está funcionando, vendo se está transmitindo, né? Eu sei disso, né? Entretanto, é como você começa o seu projeto. Como é que você começa o seu projeto? Como eu fazia? Eu abri o armário e via o que eu tinha lá. Ah, eu tenho isso. Não pode ser assim. Tá? Eu entrava no Mercado Livre lá, saía procurando as coisas. Então, isso é uma maneira equivocada, que faz o que o César já disse, repetindo mais uma vez, gastar dinheiro, mas principalmente gastar tempo. Né? E aí vem uma coisa muito pessoal minha, e é o seguinte, né? Talvez quem possa perder tempo, possa perder dinheiro e não está tão preocupado assim, são os países do primeiro mundo, tá? Esse pessoal tem dinheiro, viu? Quer uma coisa, quer outra, sempre tem muito dinheiro. Nós estamos no Brasil, né? Qualquer projeto mal sucedido é um ônus. É um ônus para a empresa, certamente, tá? Mas é um ônus para nós como um todo, para a comunidade mesmo. Tá? Então, isso eu tenho muita segurança em dizer que a escolha equivocada de uma tecnologia, a priori, a escolha equivocada de alguns artefatos que a gente vai usar, elas redundam em prejuízo, em perda de dinheiro. E nós, no Brasil, não podemos fazer isso. Tá? Nós temos que ser mais certeiros, porque nós estamos atrás. Então, isso faz com que a gente reflita melhor a necessidade de uma metodologia, tá certo? Só antecipando, né, é muito interessante isso, porque nós na Unicamp aqui, né, eu sou professor da extensão da Unicamp há muitos e muitos anos, e cooriento alunos de doutorado, de mestrado, enfim, isso é uma coisa curiosa, porque a pressa que a gente tinha de chegar numa tecnologia nos trazia sempre, né, amarras muito fortes e não nos deixava caminhar. Quando a gente se libertou disso, né, e trouxe essa metodologia, a gente sempre tem insegurança na universidade. Será que eu estou falando uma coisa certa ou estou falando uma coisa errada? Será que isso que eu estou falando é bobagem? Será que o que eu estou falando é bobagem? É melhor a gente partir para a tecnologia, sair ligando um monte de fio? Será que isso é melhor? Né? Bom, nós na universidade, para checarmos se uma ideia que temos, né, ela é válida, né, só tem um caminho: publicar. Publicação, porque são os nossos pares, né, no mundo que vão olhar aquilo que nós estamos falando e verificar se aquilo, de fato, tem sentido ou é uma grande bobagem. Perfeito? Nesse caso específico, e eu vou apresentar isso com calma depois, né, nós tivemos vamos dizer assim, o reconhecimento desse pensamento em uma metodologia referendado pelo I3E. Né? Quem não conhece o I3E é só entrar e escrever I3E e vai ver o tamanho disso. Mas é muito simples também, né? Olha o cabo de rede aí que você tem aí em alguma instituição ou na sua própria casa, aquele cabinho azul de rede, ali, aquele cabinho é um cabinho que foi criado por um grupo de trabalho dentro do I3E, né, suportado pelo Instituto de Engenharia Elétrica e Eletrônica dos Estados Unidos. Uma instituição antiga e muito forte. Né? Então, nós tivemos esse reconhecimento através de uma publicação no I3E, numa revista muito famosa, tá? E aí nós podemos dizer, puxa vida, o que eu falei não é besteira. Né? Inclusive, os próprios referis, né, as pessoas que avaliam o artigo, né, que são profissionais extremamente competentes, porque para participar de um conjunto, né, editorial mesmo, de uma revista dessa, tem que se ter um conhecimento grande. Eles adoraram isso, essa inversão do paradigma, porque é o que nós estamos fazendo. Em vez de eu ficar olhando a tecnologia, primeiro eu olho o que eu preciso. O que parece uma coisa muito, como é que se diz assim, óbvia. Parece uma coisa muito óbvia, mas não é. Tá? Nós
técnicos, engenheiros, né? Nós nos encantamos exageradamente com tecnologias. Exagerado. Isso não quer dizer que você não tem que aprender, não quer dizer nada disso, e não vai, da minha parte, nenhuma crítica a nada disso. Eu só estou dizendo, primeiro veja onde aquilo vai ser preciso, mas olhando primeiro a necessidade. Tá? E aí nós tivemos esse reconhecimento muito valioso, muito valioso do I3E, uma revista de impacto mundial enorme, na minha área de comunicações, a melhor revista que existe, e isso nos deu muita satisfação, né? Porque entre você estar falando uma imensa bobagem ou algo que tem utilidade, né, é muito bom, muito confortador para a gente, nós pesquisadores, né, falar assim, não, eu não estava falando bobagem, porque o pesquisador também fala bobagem e fica pensando um monte de porcaria, mas esse não foi o caso, né, e temos uma equipe grande, né. E aí, só para falar de equipe, viu, César, antes de passar a palavra para você, vocês, ao terem contato com esta metodologia, vocês estarão fazendo parte de um seleto grupo que entende essa metodologia e que vai saber certamente aplicar essa metodologia. Tá? E isso significa que estamos criando como eu disse, né, uma linguagem nova para conversarmos, né, onde vão existir outras pessoas, né, outras, vamos dizer, aqueles que desenvolvem mesmo as partes da metodologia, disponíveis para estar conversando. E como a gente usa a mesma língua, né, não sei quem já teve experiência de ir num outro país e não entender porcaria nenhuma que estão falando, né, é sempre muito complicado. Nesse caso, nós estamos indo para um país que todos falam a mesma língua. Então, se eu falar qual é o requisito do processador, qual é o requisito da interface rádio, qual é o requisito que eu preciso na nuvem para fazer uma mineração de dados. Observem que todo esse linguajar que eu estou usando agora, ele é a própria metodologia, né? Porque isso nos faz falar a mesma língua e nos permite uma comunicação certamente muito mais fácil, tá certo? Eu vou só compartilhar minha tela, se você me permite, tá? Só para mostrar algo bastante rico, né, que eu já poderia mostrar assim de cara para vocês, tá? Que é uma definição do que é a internet das coisas, tá? Então essa é uma definição pautada em um artigo publicado pelo I3E e hoje aceito pela empresa, como a própria TechPlus aí, porque eu uso essa metodologia. E essa definição aqui, que nós certamente vamos entrar, analisar com calma, né? Ela diz o seguinte, né? A internet das coisas é uma solução que se utiliza de informações capturadas no mundo físico e virtual para atender às necessidades de um negócio. Observem que tudo tem que partir do negócio. Não tem como eu me encantar com tecnologia e mandar comprar um monte de coisa, sendo que isso vai certamente onerar a empresa, onerar quem está financiando o projeto, né? Sem antes entender o que o negócio precisa. Tá? Então, a metodologia das 3 fases, né, ela justamente traz essa preocupação maior com o negócio. Né? E isso é que vai balizar a escolha de tecnologia. Continuando aqui no texto. Né? Então, a M3F, a metodologia das 3 fases, é uma metodologia que auxilia no entendimento do negócio, tem todo um procedimento para isso, né? Na identificação de requisitos necessários e na escolha de tecnologias acertadas para a implementação de soluções IoT. Né? Então, essa é a inversão de paradigma que nós propomos. Né? Primeiro, pense no negócio. Depois, de maneira bem metodológica, levante os seus requisitos, para somente na terceira fase você pensar na implementação.
está dividido em 3 partes, mas nós sabemos que a parte que vai mais demandar a nossa atenção é a implementação. Eu sei disso, né? Porque eu disse lá 80%, né? Vai estar lá na implementação. Entretanto, esses 20%, que é você pensar no negócio e requisitos, determinam fortemente, né, o sucesso do seu negócio, tá? Enfim, temos sempre pessoas que financiam e não querem realmente perder dinheiro, tá? Essa aqui é a minha visão, é uma visão textual do que é a internet das coisas segundo a M3F, e esse aqui, né, deixa eu só completar aqui, que eu acabo esquecendo de fazer isso aqui. Essa aqui é a visão, vamos dizer assim, ou uma identidade visual que eu tenho da M3F. Observem, nós começamos, né, num crescendo, né, pensando primeiro no negócio, olhem que interessante, ó. E essa é a própria metodologia, tá? Nós começamos aqui olhando, né, o meu negócio primeiramente, né? Eu começo aqui, ó, eu começo olhando aqui, o meu negócio, né? Eu começo olhando o negócio. Depois é que eu venho para pensar em quais regras de negócio eu tenho que atender. Depois eu vou para especialistas que devem ser acionados, né? E depois, aí sim, eu começo a identificar quais são as coisas que precisam ser monitoradas, tá? No caso do projeto Tech Plus aí, fica claríssimo isso aqui, né? Fica muito claro, porque qual é o negócio? Olha, a empresa não quer perder dinheiro, ela não quer perder dinheiro. E ela sabe que existe um desgaste dos motores. Perfeito? Ela sabe disso, né? Então, esse é o grande motivador do projeto. A partir dessa constatação bastante óbvia, né, a gente faz uma busca de quais são as regras de negócio. Eu vou trocar desse jeito, ou não vou trocar, enfim. Isso são informações importantes que vão nortear a minha solução IoT, né? Aí eu vou precisar de especialista, por exemplo, as pessoas que entendem de vibração de motor, né? Vai ser necessário, né? Que tenha contato na área técnica da própria empresa, né? Realmente especialista. E aí eu começo a identificar minhas coisas. Aí sim eu consigo começar a enxergar o que é uma aplicação de internet das coisas, ok? Então essa é a primeira fase. E aí a parte realmente metodológica vem basicamente aqui, fora a metodologia como um todo, que eu passo da primeira para a segunda fase, depois para a terceira, nós estabelecemos um modelo de referência aqui, tá? E esse modelo de referência de 6 níveis, foi uma dissertação de mestrado de um aluno meu, é muito bem estruturada, me permitam aí, embora seja um trabalho meu, né, essa falta de modéstia da minha parte, mas é muito bem estruturado e nasceu de análise de modelos de referência de internet das coisas, de empresas como Cisco, como a União Internacional de Telecomunicações, como a Intel e assim por diante. E ela foi pensada para pequenas e médias empresas, tá? E aí a gente percorre esses níveis, né, num approach top-down, de uma metodologia, vendo a exibição para tomada de decisão, abstração, que é a manipulação de dados, aonde guardar, qual é o elemento de borda que vai se comunicar, a conectividade e o processamento local. Para aí, após levantar o requisito de cada um desses níveis, eu venha para a parte de implementação. E aí a gente faz, no curso, né, um bottom-up, ou seja, nós subimos, né, da parte de baixo para a parte de cima, para a parte de ensino, tá? Então, essa é só um rápido review aqui, tá? Viu, César? Para que a gente realmente tenha uma visão de que nós estamos falando de metodologia, tá? Que nos leva a tecnologias. E não tecnologias que nos levam ao desespero. Porque o desespero é terrível, né? Porque depois de algum tempo já andando um projeto, se chegar à conclusão que aquela tecnologia não atende, né? Enfim, já passei por isso como engenheiro, na minha empresa, enfim, na universidade, né? Enfim,
Já, coitado dos alunos, tiveram que sofrer na minha mão, né, César, para isso. Mas eu acho que era importante dar esse pano de fundo, tá? E aí, mais especificamente, o curso é falar de sem fio, porque aquele nível 2 lá que eu mostrei lá, que é a conectividade, ele é o elo fraco da corrente de qualquer solução de internet das coisas, tá? Ali, você tem uma instabilidade na parte de sem fio, que nós vamos, nesse curso, calmamente, cada um de vocês vai levantar esses dados, eu vou estar conduzindo esse processo, né? Mas vamos entender que ali é necessário dimensionar de maneira adequada como vai se estabelecer essa comunicação e estar sempre atento se ela não está degradando, se ela não está variando mais, se ela não está perdendo intensidade de sinal, enfim. Então, essa parte de rede sensor sem fio se mostrou ao longo dos anos aí a parte frágil da internet das coisas, né? E essa cultura de sem fio, ela se perdeu ao longo do tempo por uma falta de necessidade. Eu mesmo passei por esse processo, eu era um engenheiro de celular, né? Trabalhei em celular muitos anos, CPQD, universidade, pesquisa, tudo, empresa e tal. Mas o que acontece é que os sistemas celulares não precisavam mais de engenheiros de radiofrequência. E essa cultura foi meio que desaparecendo, tá? Eu permaneci na área, mudando para rede sensor sem fio. Qual não foi minha surpresa que toda essa cultura que eu vim acumulando há muitos e muitos anos, há várias décadas, né, ela é bastante útil hoje em dia para dar segurança aos engenheiros e técnicos que vão montar soluções onde precisa de sem fio. E aí, só para terminar, eu digo o seguinte: se você puder usar cabo, use. Nunca use sem fio onde não precisa. Quem disse isso, não sou eu que disse isso, tá? É Negroponte, lá do MIT, né? Lá de Massachusetts, do Instituto de Pesquisa de Massachusetts, e ele está certo, né? No caso de automação industrial, é evidente que se você quiser cabear tudo lá, você está ferrado, porque isso tem um custo enorme, tá? Mas não se pode ir no simplismo de simplesmente colocar sem fio e achar que isso vai funcionar. Então, você traz uma excelente flexibilidade com sem fio, mas te exige uma enorme atenção em relação ao que vai ser feito, tá? Bom, César, é isso que eu tinha para falar, procurei ser rápido aqui. Nessa parte aí de sem fio, eu falei para a professora, eu sempre falo para nós também, se puder levar cabo, leve cabo, né? Mas, por exemplo, depende das plantas industriais principalmente, usinas, são plantas muito grandes, sabe? Às vezes você precisa de um processo, de uma informação do processo, é muito oneroso você chegar, levar um cabo, você tem que alimentar instrumento, tem que levar cabo de alimentação, levar cabo de sinal. Então, é muito complexo essa estrutura, tá? E, então, assim, na proposta do treinamento do professor, a questão agora vai ser justamente nós vamos criar um projeto, né, professor? Um projeto Condutor, isso. Um projeto condutor, em cima de um site da M3, M3F. IoTM3F.cc. IoTM3F.cc. Então, deixa eu ver aqui. Eu vou compartilhar minha tela aqui. Se me permitir, César, enquanto você conduz essa parte aí do projeto, vejam, justamente a metodologia, porque para cada um de vocês, nós vamos deixar flexível, inclusive, né? O que você quer resolver? O que você quer resolver? Quer dizer, você atende a que negócio, né? No caso aí, o Fernando mostrou uma necessidade muito premente num projeto PIP2 lá da FAPESP, lá, que a gente tem que dar conta do recado lá, tá certo? Onde a questão de vibração dos motores é bastante importante, uma empresa envolvida, que é a Tech Plus, né? Só que no meio do caminho tinha uma pedra.
tinha uma pedra no meio do caminho, pensando lá no poema de Carlos Drummond de Andrade. É que, na verdade, quando se imaginou, né, o projeto, de maneira muito apropriada, o Samarone, que até você conhece, César, que é o gestor desse projeto lá, do BIP2 dentro da Tech Plus, e ele, de forma muito sábia, acredito até, ele identificou ali a questão de sem-fio, onde que o sem-fio pode, de fato, atender às necessidades, tá? E isso levou a uma reflexão do que é comunicação sem fio, tirando o simplismo, não, é só mandar, só transmitir, transmite, vê o que acontece, enfim. E isso é uma coisa muito primária e muito assim danosa até para os projetos, porque se quando a rede de sensor sem fio funciona adequadamente, né, você tem um serviço entregue adequadamente. Se você tem uma rede sem fio que te apresenta instabilidades, ela certamente vai te causar problemas no serviço que você está prestando ou no produto que você está vendendo, tá? Então, esse projeto condutor, ele tem, então, como necessidade a gente identificar para que problema ele vai resolver, tá? Nós usamos a vibração aqui por uma questão de aproximação com a própria Tech Plus, que me agrada muito, porque é ver a utilidade dentro de uma empresa, né, uma empresa respeitada, enfim, que se preocupou com isso, e me deu até a oportunidade de trabalhar num projeto interessante, né? Mas então é um projeto condutor. O que se imagina é que cada um de vocês teria esse projeto condutor na cabeça de vocês, tá? Eu vou dar algumas sugestões aqui, e vai ficar para cada um. Nós aplicamos oficinas, tá? Já indo um pouco para a parte de metodologia de ensino mesmo, né? A gente faz oficinas, né? Nós, com a PK2 que vocês receberam, né, a ideia não é complicar a parte de eletrônica, tá certo? Se precisar complicar a parte de eletrônica, pode ter certeza que eu sei complicar a vida de qualquer um. Eu sei fazer isso. Mas não é o caso, né? Lembra que a gente falou, não, a gente não está preocupado com tecnologia. A gente não está preocupado com isso agora, estou preocupado com metodologia, tá? Então, a PK2 é mera e tão somente um elemento físico que está no seu ambiente aí, e você consegue conversar com ela, como nós vamos mostrar, os Pythons, tudo certinho aqui, tá, gente? Vai tudo transcorrer com muita tranquilidade, e vocês vão vendo a necessidade de cada uma dessas partes. Mas a necessidade tem que vir de vocês. O que vocês querem? Né? Se quiserem seguir esse caminho da vibração, ótimo, né? Eu tenho até a proposta, vamos ver se vai dar certo, tá, César? Não é exatamente uma promessa, mas é uma tentativa, né? Hoje eu vou levar lá para o Pedro um acelerômetro, né, com um cabo, onde vamos avaliar a possibilidade de colocar isso para funcionar. Ele já fez funcionar com esse aqui, né? E a gente poderia trabalhar até com um acelerômetro também, tá? Mas eu não estou querendo inverter tecnologia, não, tá? Nós estamos fazendo um projeto também com luminosidade, né? E todos vocês vão trabalhar com luminosidade também, para ser essa introdução até o próprio Arduino, como é que conversa. Isso é na parte sempre experimental, tá? Na parte teórica, nós vamos ver, na primeira parte da aula, a gente vai estar vendo toda essa questão da metodologia e dessa condução bem estruturada de como fazer uma solução IoT, tá? E na parte experimental, a gente começa devagarzinho, vendo conversar AD e tal, de uma maneira rápida, até verificando, como são poucos alunos, né? Verificando o que estão precisando, tá? Então, esse site que o César mandou aí no chat, eu pediria a gentileza de vocês entrarem nele, e do lado direito em cima tem construir o seu projeto, tá? Esse site é produto, inclusive, ele é bem mais sofisticado que simplesmente gerar esse projeto, vocês vão ver aí, tá? Ele tem toda uma complexidade muito interessante, que levou até uma dissertação de mestrado, tá? Esse site é uma dissertação de mestrado de um aluno, do professor Paulo Cardieri, que eu co-oriento, eu acompanho lá. Então, por favor, se cadastrem lá, para que cada um de vocês tenha esse projeto, né? Eu pediria que colocassem o próprio nome de vocês,
E lá vocês conseguem compartilhar comigo, compartilhar com o César, enfim, para que a gente acompanhe essa evolução da metodologia, já dentro de um site apropriado para isso, pensado para isso, e ali está a comunidade. Vocês começam a participar de uma comunidade, tá? O site, ele não tem nenhuma finalidade de ser profissional, coisa do tipo, tá? Ele é um trabalho dentro de um projeto de pesquisa na universidade, no caso na Unicamp, tá? Então, pode ter uma falhinha aqui, uma falhinha ali, então não é nada, não estão querendo vender nada, não tem nem essa necessidade. Ali é um site, inclusive, ele é .cc por conta disso, né? É uma comunidade colaborativa, uma comunidade criativa, né? Que a gente possa trocar ideias aí, compartilhando projetos de IoT. Tá? Então, isso é muito importante. Eu vou compartilhar essa minha tela aqui para vocês darem uma olhada aí. Eu lembro quando a primeira vez que eu entrei nesses, né, eu tinha o radioino.cc, né, eu achava que era um site chinês, né, depois que era chinês, né, depois que eu fui ver que era a questão da comunidade colaborativa, né. Mas então, pessoal, aqui, ó, eu até já entrei aqui, cadê o meu? Deixa eu entrar no meu aqui, ó. Aqui você vai se cadastrar, tá? Estão vendo minha tela ou não? Sim. Tá. Aqui vocês vão se cadastrar e aqui você vai fazer o login, tá? Acho que tem só um pouco. Já estou no site, desculpa. Aqui, ó. Então, ó, aqui você tem a parte de projetos que a gente vai criar. Então, vai fazer por meio de oficina. É um projeto, né, professor, que cria, né? Sim, é um projeto. Você vai criar o projeto lá no maisinho. Lá. Isso. Então, eu vou vir aqui no projeto aqui e vou chegar aqui e falar assim, nome do projeto. Por exemplo, vou colocar aqui, ó, Prof. César vibração. Vibração, tá? Beleza. E aqui tem toda a estrutura de camada que a gente vai montando, tá? Então é um negócio bem assim, step by step, de como você vai implementar o seu negócio. Aí aqui, professor, eu chego... Você começa fazendo a descrição do seu próprio negócio ali embaixo, né? Então, se você escrever, olha, o que o teu negócio faz? No caso da Tech Plus, né? Qual é o negócio dela? Avaliar de forma adequada a vibração de motores, de uma maneira geral, tá? Não se imagina aqui, prezados, que isso aqui vai entrar em detalhes assim, enormes aqui. Não é isso. Cada uma dessas partes vai te alimentando o raciocínio em cima da metodologia, tá? Então, vamos analisar a vibração de motores. Quando você der um salvar aí, né? Der um salvar, ele vai abrir a próxima parte, tá vendo? Que são as regras. Tá vendo? Então, ele está te forçando a seguir exatamente a metodologia. Perfeito? Obviamente, depois que você fez ele todo, você vai volta no negócio, puta, eu não tinha pensado nisso, não tinha pensado naquilo, tá vendo? A gente pode chamar até uma metodologia ativa, né? Onde você vai enxergando cada uma das suas necessidades, tá? Mas esse fluxo inicial é muito importante, porque te faz partir do negócio em direção à tecnologia, né? E não o contrário. Antes de eu continuar aqui também na questão que você está falando aqui, eu vou preencher um inteirinho aqui, de acordo com o espaço aqui, mas antes só queria voltar aqui rapidinho para vocês. Estão vendo a plaquinha aqui? Ou só estão vendo minha tela do... Não, estamos vendo. Estão vendo a plaquinha, né? Essa aqui é a nossa plaquinha, tá, pessoal? Nós temos aqui algum buzzerzinho, LED, quem já aplicou aqui o procedimento, tá? Que o Pedro passou para a gente, mim. Eu reencaminhei para vocês.
Está bem passo a passo aqui para a gente fazer os testes, tá? Deixa eu só colocar aqui na placa. Então, aqui na placa, tem toda... Por exemplo, se você quiser colocar algum instrumento analógico aqui, você pode. Tem digital aqui. Aqui tem um de luminosidade. Se você quiser fazer um projeto, professor, eu não quero fazer de vibração, quero fazer um de luminosidade. Então, você pode chegar aqui ou de temperatura. Também tem um sensor de temperatura aqui. Quero verificar como que está variando a temperatura nos ambientes aqui da minha casa, sabe? Essa é a dinâmica do negócio, essa é a ideia. Para que vocês pensem, para que vocês coloquem saiam um pouco da caixa, sabe? Desse mundo. Lógico, eu quero fazer com a vibração, porque eu quero fazer o teste dos motores lá também, né? Colocar lá na bancada e fazer os testes lá, mas essa parte de temperatura luminosidade foi interessante. E outra coisa, imagine só, eu pego aqui o sinal aqui, Pedro, o sinal aqui é 0,5 volts ou 0,10 volts? 3,3. 3,3 volts? 3,3. Beleza, dá para fazer alguma coisa para colocar um sinal 4A20 aqui para fazer uma conversão. Então, dá para fazer alguma coisa no laboratório, que posso pegar um sinal de um transmissor, algum conversor, alguma estrutura para fazer uma leitura remota, para monitorar. Tá? Essa é a ideia, tá, pessoal? Então, essa é toda a estrutura, então essa aqui é a placa, tem um módulozinho Wi-Fi. E, professor, outra coisa também é que, deixa eu ver se... Não. Deixa eu só parar aqui, né? Acho que antes de eu continuar ali, apresentar aquela estrutura de camada lá, que vai começar pelo USB, todos os testes pelo USB e depois pelo Wi-Fi. Enfim, uma coisa que precisa saber é se todos conseguiram pôr para funcionar a PK2, tá? Se é PK2, teve uma PK1, né? Enfim, nós estamos evoluindo esse hardware, né? Até uma pessoa ontem até disse, precisamos pensar uma adaptação para 5 volts, então talvez até outras extensões. Essa é uma PK3, depois vai ter a PK4, então a ideia isso não tem limite, tá? O que nós procuramos com a PK2 é simplicidade, tá? Se vocês observarem, nem resistores eu quis que ficasse aparentes na placa, né? Lógico que no Node MCU está lá, né? Porque para não criar um impacto para pessoas que não tenham facilidade com a eletrônica, né? Fico vendo muito pessoal que quer ensinar ou Arduino, alguma coisa, usando protoboard, né? Que, como vocês devem saber, né, eu sei usar perfeitamente protoboard, já está na minha vida há muitos e muitos anos. Tá? Agora, para uma pessoa que nunca mexeu com eletrônica, um protoboard é simplesmente um monstro na frente dele. Tá? Fora dizer a possibilidade de mau contato, coisa do tipo. Então, a PK2 ela vem para trazer para o jogo, vamos dizer assim, pessoas que não tenham essa familiaridade com eletrônica. E, de fato, não é importante isso. Isso é importante para quem vai fazer um projeto. Né? Enfim. Mas, para entender de internet das coisas, não. Então, a PK2 é feita de forma simples mesmo. Né? Ela usa o Node MCU, que, enfim, já tem até coisas muito mais modernas, mas nossa preocupação não é tecnológica. Não estou preocupado com tecnologia. Eu estou preocupado com metodologia, só voltando àquilo que eu tinha dito anteriormente. Tá? Então, é muito importante, César, que todos tenham executado aquilo, e agora a gente checa um a um aí, se de fato fizeram isso, se tem algum problema. E aí eu pedi a gentileza do Pedro, né, que desse assessoria para justamente se alguém tem algum problema no Python, tem algum problema para identificar uma conda no ambiente do Arduino, as pessoas que ainda não têm familiaridade. Tá? E aí eu pedi essa gentileza para o Pedro, com a devida concordância lá do Samarone, né, dele dar esse suporte, que certamente não sou eu, que enfim, eu também sou assessorado pelo pessoal que me ajuda, porque não tenho essa destreza, né, nem essa agilidade para resolver esses problemas técnicos, seja de Python, seja de Arduino e tal. Então, nesse momento, eu acho importante checar com cada um se eles conseguiram reproduzir aquilo, e se for necessário, eu mostro
né, quais são os passos, abre aqui, o próprio Pedro abre ali, e a gente vê esses passos. Tá? Vamos começar assim. O Marcos, você conseguiu resolver seu problema de ontem, Marcos? Consegui. Tá tranquilo agora. Então você implementou tudo, então. Sim. Batim? Consegui tudo. Também conseguiu tudo, legal. Leonardo? Também, tá tudo tranquilo. Douglas? Sim, rodei aqui, o do Python também deu tudo certo. Só o Sera dentro da perfil. Então, assim, realmente é elite. Né? É elite. Nós demos um curso aqui na Unicamp em abril, né? Nós usamos, no caso era a PK2 versão 1 ainda, que não tinha o I2C, tá? Porque o I2C abre uma possibilidade enorme, que é, no caso, colocar o acelerômetro, né? E lá eram 44 alunos, aconteceu de tudo, mas pense assim, tudo, né? Foi uma loucura, tá? Mas, de fato, a gente chegou assim, num expertise, né, para resolver problemas, seja no Windows, seja no Linux, seja lá da Apple da vida lá, no MOS. Né? Enfim, então a gente teve bastante aprendizagem lá, desgaste e sofrimento, mas sem sofrimento ninguém consegue seguir em frente. Tá? Bom, se todos conseguiram colocar para funcionar, eu acho que o próximo passo é nós agora, César, realmente começarmos a discutir a M3F mesmo, tá? Usando o ambiente lá. Tá? Eu acho que cada um criar o seu projeto e nós começarmos a pensar e discutirmos entre nós aqui o que poderia ser resolvido, tá vendo? Quer dizer, eu não vou começar a pôr a placa, a gente precisava de um ambiente, eu chamo de um ambiente de laboratório, né? Então, esse ambiente de laboratório, segundo as afirmações aí, já está funcionando. Então, eu já tenho um ambiente lá. Então, agora eu esqueço ele e vou para a parte da metodologia. Projeto. Então, vou fazer o seguinte, professor, eu vou criar um aqui, para quem tiver dúvida assim, aí você vai auxiliando eu na criação do meu aqui, por exemplo, vou fazer em cima da vibração mesmo, compartilhar com a minha tela, e o pessoal vai só acompanhando, e depois pode criar o usuário lá, é facinho, rapidinho criar o usuário e montando o projetinho lá. Tem ideia, pensando no que você tem na placa, tá? É um sensor de luminosidade, de temperatura, dá para brincar legal aí. Eu só a tela inteira de novo. Vou colocar aqui só. Você quer compartilhar a sua tela aí, César? Estou compartilhando aqui, a do projeto. Essa daqui, beleza, estão vendo, né? Sim. Beleza. Então, aqui, ó. Colocar aqui, vamos avaliar a vibração de motores, tá? Perfeito. Aí, nas regras aqui, que a gente pode colocar, professor? Então, as regras de negócio, elas é o seguinte raciocínio que você tem, tá? Ótimo. Você está querendo avaliar a vibração de motores, tá? As regras de negócio, assim, qual decisão você precisa tomar? A vibração está alta, a vibração está baixa. Eu vou colocar até algumas informações que podem parecer até estranhas, mas veja, quanto custa o motor? O quanto a parada daquele motor pode afetar na produção? Qual a relevância daquele motor? Não, se ele parar, para a produção toda e eu vou ter um prejuízo enorme. Então, essas são reflexões que você faz frente ao teu negócio, concorda? Então, são as regras. Então, falando assim, olha, se a vibração chegar a tal ponto, isso significa que existe uma probabilidade de 50% da produção parar. Observa que você começa a pensar na questão do negócio mesmo, quais são as regras que estabelecem isso. Né? Aí alguém pode dizer, mas a Tech Plus só mede a vibração. Bom, o recomendável é que a Tech Plus saiba, né, e ela sabe disso, né, certamente, qual é o peso de cada um desses motores.
Vou dar exemplos aqui bastante simplórios, mas vejam como é que faz sentido, tá? Esse motor que você está avaliando lá é o motor lá que faz um processo secundário na empresa, na indústria. Nossa, esse motor eventualmente pode até parar, que não vai parar a produção. Perfeito, perfeito. Agora, se é um motor que tenha relevância na produção, ele é mais importante. Tá? Então, observa que você começa a construir as regras. O que a sua solução IoT deve dar de resposta para a tomada de decisão? Vou dar um exemplo bem outro mais simples ainda. Você fala assim, olha, o motor ele custa 50 mil reais, 100 mil reais, sei lá. Custa um valor razoável, um valor... a parada dele vai me dar um prejuízo de 200 mil, suponhamos, tá? Falando, peraí, então é melhor eu trocar esse motor. É melhor eu trocar ele, porque se ele chegou na vibração tal, é melhor que eu, ou na probabilidade dele estragar com 50% dessa vibração, ele pode entrar eu vou ter um prejuízo tal, por quê? Aí observem uma coisa interessante, são os compromissos da própria empresa. Imagine que essa empresa ela tenha uma entrega para um grande cliente. Entrega atrasada gera multa. Estão percebendo onde que entram as regras? Eu não estou dizendo que você consiga, neste momento, saber tudo isso que eu estou falando. Não, não é isso. É você já ter noção de que esse seu projeto, né, de IoT, ele, de fato, ele atende a um negócio e esse negócio tem regras. Perfeito? Se for lá o de tratamento de esgoto, estou chutando aqui, que eu não estou desmerecendo o tratamento de esgoto, não, tá? Mas aquele motor pode trocar semana que vem. Quer ver uma informação virtual? Lembra que naquela definição de IoT tinha informação virtual? Eu posso muito bem, dentro da própria solução IoT, ir na internet e descobrir o preço do motor. Fazendo um parênteses aqui, tá? A internet das coisas está trazendo um fenômeno muito interessante, que é que vão existir mais sites para as coisas do que para as pessoas. Né? E são sites que não precisa ter cara bonita, não tem nada disso, elas têm que ter uma informação necessária lá. Então, imagine que você fala assim, puxa, o motor começou a vibrar. Vale a pena eu trocar ou não? Quem decide isso é o negócio, tá? Você não vai ter uma solução IoT que põe um pedido de compra de um motor novo de 100 mil reais. Não existe isso. Porque isso tem a ver com a parte financeira da própria empresa. Concordam comigo? Mas você tem que dar subsídios para o negócio tomar decisões. Tá? Então, anotem bem essa informação. Exibir aquelas necessidades para tomada de decisão. Tá? Então, isso tem que ser feito. Eu sei que muitas vezes, puta, Branquinho, isso é chato, eu já quero ligar os fios lá, mandar. Olha, tudo bem, eu também gosto de fazer isso, tá? Mas o que a gente percebe é que se você começa de maneira inadvertida aí para o técnico, você esquece de fazer esse raciocínio básico aqui, tá? Então, é basicamente isso, tá, César? Então, aqui tem as regras, como isso entra. Veja, talvez a própria empresa diz, se a vibração chegar tanto, põe um pedido de compra do motor novo. E já vê o tempo que vai instalar isso. Pode ser. Pode ser uma regra que esteja já automatizada. Ou não. Não, peraí, calma. Eu não vou trocar nada na minha planta antes de saber se realmente precisa. Tá vendo? Aí o negócio trouxe para ele a decisão do que vai fazer. Tá? Então, minimamente, tem que saber quais são as regras, aonde aquilo que você está tentando resolver, dentro de uma solução IoT, atende aquelas regras que estão estabelecidas. Mais uma vez, repetindo, isso aqui não finaliza aqui. Isso aqui é o start de você pensar nas regras de negócio. Que depois que você fecha tudo, você volta, né? Então, existe um repensar, não é? Para aquela regra lá, ela não está batendo, ela ela tem que ser refinada, ela tem que ser melhorada, assim por diante, tá? Então, assim, no caso assim que eu pensei aqui, justamente, eu coloquei um problema, eu trabalhei muito tempo em gráfico, né? Eu sei que a parada de um motor de uma impressora rotativa pode gerar um prejuízo em torno de 30 mil reais por hora.
Então, estou numa situação de um problema de vibração de um motor, solicitar a parada de máquina para que haja uma revisão ou troca, né? Sim, sim. Você sabe que, em última análise, a gente sempre trabalha com probabilidades, né? Porque se um motor está... Vou chutar aqui, viu, Fernando? Se eu falar bobagem, você me corrige aí. Mas se um motor está vibrando, né, esse motor ele tem, então, já a vida útil dele, eventualmente, já está chegando no fim. Concorda? A troca dele, em quanto tempo se dá? Ah, não, em meia hora troca, ou em 2 dias, ou em uma semana? O que isso está relacionado com o papel dele dentro da empresa? Né? O que ele resolve? Como você estava falando, as rotativas é R$30 mil. Para você trocar ele, você teria que parar de qualquer maneira, tá? Mas é melhor do que você não ter se prevenido com avaliando a vibração. Percebe? Então, você tem clareza nisso, de que existem regras a serem cumpridas. Tá? Então, não é só transmitir a vibração e tá lá a vibração lá, enfim. Tá? O que a Tech Plus tem a ver com isso? Ela tem um cliente. Ela, com isso aqui, estaria mapeando, né, aquele motor, porque quem colocou lá para medir o motor foi a Tech Plus, concorda comigo? É ela que colocou para medir a vibração. Ela tem noção do que aquilo significa dentro da empresa. Obviamente, não é entrar no negócio da empresa em hipótese nenhuma, tá? Mas ela sabe o valor que isso tem dentro daquela infraestrutura fabril lá que tem a produção de alguma coisa, tá? O especialista aí, ó, na verdade, a área especialista, né, o que você precisa saber sobre aquilo lá? Por exemplo, aqui precisaria de uma pessoa que entende vibração, níveis de vibração, né? Então, são profissionais específicos da área, no caso de vibração. Tá? Talvez aqui entre alguém que possa estabelecer até que ponto pode um motor para acabar quebrando. Né? Que ele tenha lá um artigo que ele leu, fala, olha, quando o motor chega nesta vibração, ele ainda dura mais tanto tempo. A probabilidade dele estragar, então, em 2 meses é tanto. Tá vendo? Isso é um especialista que fala. Né? E, como eu disse, essas coisas se retroalimentam. O jeito que você falou é realmente, o que ele está colocando lá é justamente o que está levando lá para a questão da regra do negócio, né? Depende do especialista para muitas vezes você determinar também a regra do negócio, né? Sim. A parte didática aqui, César, é justamente você seguir o ciclo completo e saber que eles existem. E você tem os campos para voltar neles, aí você pode observar na ferramenta aí que você pode pôr links, você pode pôr vídeo, você pode pôr texto, você pode fazer o que você quiser, tá? Essa é a proposta da ferramenta. Depois eu posso gerar até um relatório em PDF para mandar para alguém, tá? E aí você chega nas próprias coisas. Então, aqui você fala assim, é um motor tal, assim, assim, assado, de tal característica. Então, você especifica bem as coisas que você precisa monitorar. Tá certo? Você certamente não está nem preocupado com um motorzinho pequenininho lá que faz alguma coisa que, sim, se ele estragar, ninguém vai nem perceber. E a gente tem isso também, tá? A não ser a médio prazo, aquele negócio lá estragou, aquele motorzinho lá, tem que trocar. Lógico, aqui são realmente as coisas importantes para o negócio, tá? Que impactam a produção. Né? Mas vou dar um exemplo. Né? Imagine que uma grande empresa o motor da parte de tratamento de algum resíduo, né, que exista lá, e se ele quebrar, pode prejudicar a imagem da empresa. Tá certo? Porque vai soltar alguma coisa em algum afluente, por exemplo. Observa que, então, isso aqui não é necessariamente só o valor material, mas é até o valor da imagem da empresa. Isso pode levar em consideração.
Né? Agora, pode ter empresa que está pouco se importando com isso, tá? Assim, não tem como você querer dar uma lição de moral na empresa, mas vocês têm que se preocupar com a Fluente. Você não vai fazer isso, você tem que vender um produto para eles, enfim. Mas você pode alertá-los, né? Falar assim, olha, eventualmente não tem motores que cuidam de tal coisa. Percebe que você lá, quando você analisou um negócio em cima, é você que está fazendo isso. Você começou a olhar a empresa com outros olhos, olhando o negócio dela, quais são as regras dela, quais os tipos de necessidades que eu preciso entender e quais são as coisas. Então, essa é a lógica da metodologia, tá? Nós estamos revisando aqui a própria metodologia nisso, tá? Bom, aí, quando você salvou aí, foi para a fase 2. O Branquinho, eu queria fazer um comentário. Passa, por favor. Por exemplo, eu acho essa forma de estruturar, eu acho que ela deixa o projeto, além de mais detalhado, mais focado. Por exemplo, análise de vibrações, você tem diversos campos para você medir vibração. Nesse contexto, ele já inseriu que o negócio dele é medir máquinas rotativas no ambiente industrial. Você poderia medir, usando essa mesma interface, medir vibrações de estruturas, por exemplo. Não é contexto do Brasil, né? O Japão, por exemplo, eles medem a vibração de terremotos, que faz o controle de vibração. Aqui, o contexto seria medir, por exemplo, torres de transmissão de energia elétrica. Existem diversos projetos que medem essa vibração de estrutura. No entanto, nesse contexto, essa metodologia ela é direcionada para focar o projeto e entender qual que é o negócio mesmo. Nesse contexto, é o caso de energia análise de vibração de motores, máquinas rotativas e no ambiente industrial. Bom, era só essa boa parte que eu queria dizer. Não, perfeito. Tá? Na verdade, gente, isso aqui, você começa a enxergar as coisas. Sim. Em vez de ficar olhando a tecnologia, não, peraí, onde é que esse negócio vai entrar? E é muito para você não convencer, você vender um produto, você está sabendo o que você está fazendo no mercado. É diferente de você, eu tenho um sensor de vibração que mede isso aqui. Mas o que você vai fazer com isso? Você tem um modelo de negócio, você consegue vender muito melhor a sua ideia, por exemplo. Certamente. Aqui, isso aí tem diretamente o relacionamento com as empresas. Como é que é o seu relacionamento? Não, eu vou lá vender a medida de vibração do motor. Viu, Fernando? Foi essa a primeira parte que eu fiz lá, que era aquela entrevista, mesmo que eu fiz até com o próprio Samarone um dia à parte lá. Falei, Samarone, tem que entender, né, no caso específico, onde aquela rede de sensor sem fio ia resolver o problema dele. Né? Uhum. E a gente começou a ver as empresas, o ambiente que aquela rede ia ser instalada, tá certo? Porque, gente, nós temos uma ferramenta espetacular que é a internet, concorda comigo? Até o próprio César acabou de mostrar isso aí, acabou de mostrar, tá? Olha só que legal, pessoal. Aí, Você pode entrar e dizer, pô, o que é vibração? O que é isso? Tá vendo? E tem isso, né? Enfim. Olha que legal, Vou colocar aqui, ele tem um videozinho do projeto. Ô, professor, agora sim, quem vai ter acesso a informações? Imagine só, eu aqui sou o gestor do projeto, tá? Coloquei o Marcos, o Leonardo para desenvolver o projeto e eles vão cada um com um projeto. Como que eu gerencio isso dos dois? Eu consigo, do meu usuário, uma coisa assim, eles conseguem me colocar ou não? O ambiente em si aqui, ele é um ambiente para metodologia para ensino, tá? Nós temos um trabalho, viu, César, que está sendo desenvolvido, que é uma aplicação em projeto mesmo, tá? Inclusive, usar a M3F para desenvolvimento de projeto. É como se fosse uma metodologia ágil. Não sei se você ouviu falar do Scrum, por exemplo, ou essas metodologias rápidas, né, ágeis, para gerar os projetos. Né? Na verdade, a M3F, nesse contexto, ela serve para unir a equipe. Tá? É como se fizesse lá, fazendo um comparativo no Scrum, né? Quais são aqueles elementos-chave para que o projeto tenha sucesso. Tá certo? Aí você mesmo acabou de dizer pessoas. Preciso desse fulano, preciso dessa pessoa que tem esse expertise, tem aquele expertise, assim por diante. Então, a M3F, do jeito que você está fazendo, é para uma equipe como nós aqui. Tá? Ou seja, ao passar por todas as partes da M3F, né, e você vai entrar agora na fase 2, que é levantamento de requisitos, que, na minha opinião, é a parte fundamental do projeto, tá?
A parte fundamental são requisitos, tá? A parte tecnológica atende a requisitos, né? Enfim, ele é a parte mais importante. E aí, todos do projeto sabem do que significa, o que sabe a importância de cada uma dessas partes, tá? Da estrutura de uma solução IoT. Agora, obviamente, quando for para a parte de desenvolvimento, não é uma pessoa que entende de firmware, né? Outro entende da própria máquina, outro entende de banco de dados, outro entende de mineração de dados, outro entende de exibição. Então, é natural que na fase 3 começam a surgir os perfis mais específicos. E um gestor de projeto, né, ele não precisa entender o código lá interno, lá do que está rodando no Arduino, suponhamos, tá? No caso de ensino, a gente faz com que todos entendam o que está lá, mas profissionalmente, num projeto ágil, para uma empresa, você vai querer, de fato, que cada um se dedique à sua parte. Mas observe que você faz parte de um todo, você é uma parte de um todo. Então, a metodologia das 3 fases, ela procura justamente isso. Tá? Ou seja, você está responsável pela parte de medir a aceleração, mexer com o acelerômetro. Ótimo. Entretanto, você tem uma noção do todo. O que a experiência nos mostra é que quando você coloca, né, de uma maneira geral para todos os participantes do projeto essas partes, existe uma sinergia entre as pessoas melhor do que cada um trabalhar isoladamente e um cara falar, eu quero que você mexa na aceleração, eu quero que você faça banco de dados. Não. Observa que o gestor do projeto, a função dele é criar esse ambiente de um projeto como um todo, que é dividido em partes na sua implementação, lá naquelas 6 partes. Mas todos sabem os requisitos. E não é raro, né, quando você tem um profissional que trabalha com firmware, mas ele está vagando pela internet e acha, puta, esse negócio aqui tem a ver com a exibição lá, isso aqui é legal. Puxa, olha, não acho que nada, aquilo lá, não vi falar isso, tal coisa. Você está, na verdade, criando um grupo harmônico que pensa numa solução IoT. Tá? Então, é de envolvimento das pessoas na solução como um todo, e não simplesmente na sua parte, que é extirpar, né, aquela figura fazendo, a minha parte está funcionando. Se não funcionou, o resto, o problema é de outro aí, não é meu, não. Veja, isso é extremamente improdutivo nas empresas, né? Porque não existe aquela cumplicidade no sentido bom, né? De se colaborarem entre si, tá? Quer ver? Na verdade, isso um exemplo claríssimo é o Scrum. Não sei quantos de vocês conhecem o Scrum, mas o Scrum você forma um conjunto de pessoas que tem uma identidade como grupo e não individual. E esse cara, dentro de uma empresa, nasceu de software, mas hoje é empregado de forma global, tá? Esse grupo tem um cara que conversa para fora, que não é o chefe, não tem essa expressão chefe, tá? Porque chefe, de cara, aí, o cara é chefe. Não, ele é um cara que se comunica com o exterior, tá? Um exterior do mundo, até para dentro da empresa, tá? E ele leva as mensagens, traz as mensagens para um grupo, perfeito? Então o Scrum funciona perfeitamente, tá? Porque nenhum cara sai falando, não, é o grupo lá, e eles se sentem uma unidade composta de pessoas que vão estar se relacionando com a empresa ou com o empreendimento, né? Enfim, através de uma pessoa que foi eleita entre eles lá, tá certo? O Scrum, ele serviu em boa medida, né, para que nós pensássemos na M3F como uma metodologia ágil para a criação de soluções IoT, tá? Então aqui, continuando aqui, ó. Aí chegamos no nível 6. Aí nós começamos deixa eu só fazer um parênteses importantíssimo aqui. Existe um modelo de referência, que eu, inclusive, vou explicar ele direitinho, tá? Esse modelo de referência é como dividir em partes essenciais uma solução IoT, tá? A primeira parte essencial é a exibição.
E observe que a gente começa pela exibição. Por que eu começo pela exibição? Porque é o seguinte, o negócio tem que tomar decisões, não é isso? Se vai trocar, se não vai trocar, se tem dinheiro, se não tem dinheiro, qual multa que vai pagar. Seria muito complexo uma solução IoT já resolver tudo isso, concorda comigo? Mesmo porque tem a parte financeira da empresa, que é algo muito reservado, né? A diretoria, né? Enfim. Mas a exibição, na verdade, é o que eu preciso apresentar para alguém tomar a decisão. Aqui, veja, nós estamos levantando requisitos. Tá? São requisitos de exibição, e não a exibição em si, mas são os requisitos dela. O que é um requisito para ser exibido? Você aqui faz uma primeira tentativa, né, de dizer quais são as informações necessárias que devem aparecer para a pessoa tomar a decisão. Então, por exemplo, você pode dizer assim, eu vou mostrar qual é a probabilidade do motor estragar. Por exemplo. Eu posso dizer, qual é a probabilidade? Então, quando eu for pensar na implementação, eu vou ter que dar um jeito de gerar essa informação. Mas aqui nos requisitos, eu tô dizendo, o que eu preciso saber para tomar decisão? No caso, eu estou falando uma bem simples, né? Fala assim, ó, qual é a probabilidade desse motor pifar amanhã? Qual é a probabilidade? Ou na próxima semana, ou no próximo mês, tá? Então, em se tratando de vibração, tá? Então, são aquelas informações necessárias para tomada de decisão. Isso que é o nível 6, exibição. Legal. Okay? Aí, eu coloquei aqui basicamente isso aí mesmo. Probabilidade de falha do motor, de acordo com informações provenientes da vibração. Nunca se esqueça que você está sendo conduzido a raciocinar sobre as diversas partes envolvidas, tá? A próxima parte aí é abstração. O que é abstração? Abstração é manipulação dos dados, tá? Então, esses dados que são gerados lá pela vibração do motor, não sei o quê, eles terão que ser manipulados. Mas manipulados para quê? Para eles gerarem a exibição, para eles passarem o bastão, né, para a exibição, tá certo? Então, os dados aí, a abstração, ela tem que... Deixa eu tomar um remédio aqui, ó. A mulher está atenta aqui, viu, Celso? A mulher está atenta aqui. Bom, enfim, é um antibiótico aqui que eu não posso deixar de beber de jeito nenhum. Enfim, então a abstração é uma primeira tentativa. Então eu tenho que ter a medida da vibração desse motor, eu tenho que calcular qual é essa probabilidade, porque a probabilidade não vai ser de graça, não vai pular na minha cara, vai? Não vai. Então, eu falo assim, a exibição tem que informar uma probabilidade do motor parar. Como é que eu calculo essa probabilidade? Isso é abstração. Como é que eu chego na informação que vai ser exibida, né? E aí você vai ver que ele vai precisar de dados, não vai precisar? Então ele vai ter que fazer o cálculo na última semana, no último mês, no último não sei o quê. Eventualmente ele tem informações adicionais que estão na internet. Para facilitar, eu vou dar um exemplo aqui até eu ia mostrar aqui, mas eu acho que dessa maneira que você está fazendo é muito mais útil, tá? Quer ver? Tem um exemplo que a gente deu no curso de extensão aqui da Unicamp, que é você criar um sistema fotovoltaico para alimentar uma casa que não tem energia elétrica, tá? E que usa grupo gerador, e você quer substituir lá o combustível do grupo gerador por energia limpa, energia lá pelo sistema fotovoltaico. Só que você tem uma quantidade de energia armazenada lá, tá? Só que você tem a previsão do tempo para a semana que vem. Né? Você não tem a previsão do tempo, então você pode fazer uma previsão, né, da quantidade de energia que você vai conseguir guardar. Isso é abstração, tá? Então, essa informação que vai ter que estar disponível em algum lugar, e aí a gente vai ver que é no storage, essa informação está guardada em algum lugar, concorda? A previsão do tempo, a vibração do motor, isso vai ter que estar guardado em algum lugar, tá? Que é o nível 4 aí embaixo, que você já abriu lá. Mas a abstração é você chegar nisso. Agora, você precisa de dados. Então, esses dados por exemplo, lá... Legal, professor, rapidinho. Fale. Ô, Douglas, onde que eu vou armazenar esses dados, Douglas? O Douglas Perdão, tô aqui.
Hã? Onde que eu vou não. armazenar? Colocar num banco aí, ou em algum banco na nuvem, em algum lugar, né? Aí, tá vendo? Colocar lá Big Data, tudo. O Douglas é especialista nisso lá na escola, viu, professor? Excelente, excelente. Veja como, veja que coisa interessante, né? O envolvimento das pessoas. Porque mesmo que eu não entenda de banco de dados, nada e tal, mas eu começo a me sentir respaldado porque tem uma pessoa que entende isso. Tá? Percebe a unidade, essa percepção de grupo? Ela surge nessa pergunta que você fez agora, tá? O storage é muito importante e, na verdade, não é, a princípio, não é só onde vai guardar, né? Você tem que saber de quanto tempo eu vou guardar. Essa informação, qual é a consistência dessa informação, eventualmente? Isso daí, professor, é importante também, porque naquela questão se você, por exemplo, eu quero guardar a informação a cada 1 segundo. Aí você tem que pensar, por que você for guardar essa informação a cada 1 segundo? Você tem que pensar também da energia que você vai gastar, porque eu ia comentar no começo, acabei esquecendo, né? Da informação, o sensor que você vai estar coletando informações tem uma energia que você tem que manter nele. E quanto maior a quantidade de dados, você vai pegar mais energia que você vai gastar. Tem uma coisa até mais grave aí, que certamente o Douglas está muito mais apropriado ele falar do que eu. Mas se eu guardar muita coisa, eu vou precisar de um processamento gigantesco para processar aquilo tudo, tá? Aí, o que aconteceu ao longo do tempo com essa parte, tá, gente, é muito interessante, né? Que é justamente esse nível 4, né? Veja, nós estamos indo de cima para baixo, tá? Essa parte de storage, no início, sei lá, 10 anos atrás, talvez até 5 anos atrás, eu fui numa reunião aqui numa grande empresa recentemente, né? E entrou uma menina lá e falou uma dessas coisas que para a juventude é maravilhosa, mas quando vai para dentro de uma empresa é danoso, né? Ela falou assim, tem que guardar tudo. Guardar tudo? Então, se eu vou guardar tudo o tempo todo, não sei o quê, porque lá pode estar uma informação importante. Ela falou, olha, de fato, se você puder guardar tudo, ótimo. Mas, na internet das coisas, prezados, chega a ser assim, até de um simplismo comovente, tá? Que é aquela ilusão das pessoas assim, a minha luz do escritório aqui vai ter IP. Isso é de uma estupidez sem qualquer cabimento. Tá? Não tem o menor cabimento isso. Tá? E há 10, 15 anos atrás era assim que se pensava. Tá? Uma tecnologia que é a 6LoWPAN, que é você colocar no contexto de rede de sensores sem fio IPv6, que tem trilhões de endereços lá. Isso é estúpido, concorda? Porque, na verdade, você tem que saber o que de fato é importante, e esse importante, eu posso dizer essa resposta simplista, que é tudo. Gente, se eu falar tudo, vai ser o fim do mundo. Então, você tem que ter um pouco mais de parcimônia, né? Um pouco mais de cuidado, e dizer o que de fato é importante de ser guardado, de quanto tempo, o que aquilo tem de utilidade. E veja, você guarda, em geral, informação. Você não guarda dados brutos. Os dados brutos eles já deveriam ter sido processados. Ao longo da história da internet das coisas, tá, existia essa visão centralizada de guardar muita informação. Ao longo do tempo, isso nós temos empresas como a Cisco, tá? Então, se quiser, eu puxo os artigos lá de 2012, 2011, tá? Onde eles observaram que isso não era possível guardar tudo e que você tinha que fazer processamentos distribuídos. Você tinha que jogar para a borda. Né? E aí, um conceito muito importante é que, nesse nível 4 para cima, principalmente no nível 4, as informações elas estão já consolidadas, que é o que a Cisco fala que é at rest, ou seja, as informações já estão em repouso, elas não mudam mais, entendeu? Então, que é justamente essa necessidade das informações já estarem consolidadas ao serem guardadas. Tá bom? Então, aí vou ter que guardar alguma coisa. E de quanto tempo o que ser guardado, percebe? Tipo, se você tiver dúvidas, essas coisas, vai lá, coloca um linkzinho aqui.
Pronto. Quer ver? Mas olha, onde está guardado a previsão do tempo, por exemplo. Você pode falar assim, olha, existe algum artigo que diz que quando está muito quente o motor tem mais chance de quebrar? Porque já estava numa certa vibração? Provavelmente tem. Mas viu que é uma dúvida? Peraí, mas então existe em algum lugar aí essa informação disponível em que é bom que eu tenha a temperatura e a previsão da temperatura na próxima semana? Vou dar uma coisa bem dramática. Eu falo assim, olha, esse motor está numa produção de R$ 1 milhão, que vai ser um faturamento, e a multa é 10%, ou seja, vou pagar R$ 100 mil, e na próxima semana vai ter uma onda de calor terrível. Isso já existe disponível, essa previsão de tempo? Sim. Então, essa informação também está no nível 4. Informação da temperatura, porque essas frentes de calor, por exemplo, que surgiram na Europa, lá, né, que matou até um monte de gente lá, elas podem ser extremamente importantes. Então, é um pensar mais amplo em relação ao que é informação, né, e o que tem que ser guardado, onde está isso. Né? Então, e essa informação está guardada em algum lugar, concorda? Ela está guardada em algum lugar, certamente ela está guardada em algum lugar. E eu vou ter que pegar essa informação e fazer na abstração, pegar a previsão de temperatura, a previsão do aumento de vibração, juntar essas duas coisas, nós estamos falando de abstração. E eu gero a porcentagem que vai mostrar na exibição. Deu para você perceber que tem uma cadeia assim, raciocinada de como isso vai acontecer? Tá? E aí, gente, a gente chega no elemento de borda, que é extremamente importante. O Fernando e o Pedro já sabem qual é esse elemento de borda, no caso lá do projeto lá, né? Que o pessoal dá o nome de gateway, né? Existe esse nome, gateway, elemento de borda, enfim. Na verdade, esse é o elemento ativo. Esse é que está em tempo de amostra. Eu não uso mais o termo tempo real, porque tempo real não existe tempo real, existe tempo de amostra. Tá certo? Esse é o cara que fica buscando a informação. Tá certo? Ele faz uma pré-análise disso para guardar o que é necessário. Então, é esse elemento de borda que faz isso. Esse elemento de borda, então, ele faz coleta dos dados e ele também gera instruções de comando. Perfeito? Por exemplo, se eu tenho que desligar o motor porque chegou numa vibração alta e a probabilidade é grande, não sei o quê, pode existir uma ação de comando para mandar o motor parar, tá? Isso é possível. Concordam comigo? Pode ser que um algoritmo lá manda o motor parar, né? Lá na abstração, e isso vai ser passado para o motor desligar pelo elemento de borda, tá? Então ele vai ler um arquivo lá e vai, tem que desligar o motor. Pá, manda a mensagem, desliga. Vocês vão ver eu mostrando na próxima aula aí, todo esse arcabouço para que isso aconteça. Então, esse é o elemento de borda. Daí para baixo está em tempo de amostra, ou entre parênteses, em tempo real, mas em tempo real é o tempo de amostra, né? As coisas só acontecem entre amostras. De uma amostra, depois outra amostra. Entre elas não acontece nada, na verdade, né? Não existe esse tempo, né? Enfim. Então, ali o elemento de borda faz exatamente isso. Ele pega informações e processa informações a nível básico. Então, basicamente, ele pega dados e transforma dados em informação. Tá certo? Que essas informações consolidadas são guardadas. Perfeito? E aí chega na minha parte preferida, César. A parte cabeada, professor? Que eu enfio fibra ótica em tudo. Põe fibra ótica, gente. Instala fibra ótica na fábrica inteira, já chega eu adoro fibra ótica. A fibra ótica é uma solução espetacular, maravilhosa, sem qualquer dúvida. Mas ele é muito útil para minha casa, que não vai sair do lugar, tá? Sabe que o Guilherme não tá ativo por causa da fibra ótica, né? Rebentaram o cabo de fibra ótica lá no bairro dele e ficou sem internet, coitado. Isso acontece, tá? Mas o correto de uma casa, de uma residência que não pretende sair daquele lugar lá, uma casa não sai do lugar onde ela está, tá? Por exemplo, não dá para colocar fibra ótica num trailer que vai sair viajando por aí, não vai dar. Não vai dar, isso aí não vai ser possível, enfim. Mas a parte de conectividade é onde estão as redes sensores sem fio, tá? Agora, o que eu preciso dela? Quer ver uma coisa? O que entra de requisitos nessa conectividade? Qual a distância, a maior distância? Por exemplo, no projeto que nós estamos trabalhando lá na Tech Plus, sendo 30 metros. É uma informação super importante, porque ela vai ser determinante para estabelecer qual é a tecnologia.
Veja, nós não estamos falando de Seria a tecnologia. distância entre o gateway e o gateway, elemento sensor, o né? elemento de borda e os seus sensores, tá? Aqui você pode colocar quais são os ofensores à intensidade de sinal. Por exemplo, tem muita parede, tem muita interferência, tem paredes, tem movimentação naquele local, tem pilhadeiras andando para tudo quanto é lado. Então, na conectividade, eu tenho que levantar todas as informações para escolher de forma adequada, na terceira fase, a tecnologia sem fio mais apropriada. Tá? Então, aqui eu levanto tudo, que é, aliás, em boa medida aqui, né? Aqui que é o curso que se centra aqui nesse levantamento de requisitos para depois a gente usar uma solução, no caso a gente já vai usar o Wi-Fi, mas aqui não tem nada de Wi-Fi, aqui eu tenho que levantar quais são as características do ambiente. No caso nosso, né, no nosso exemplo, como eu vou solicitar que vocês façam medidas de intensidade de sinal na residência de vocês, ou no local que vocês escolheram para fazer o curso, né? Vocês vão ter que saber, quantos metros vai estar, tem 2 paredes, tem 3 paredes, como o próprio Fernando fez na Tec Plus, né? Ele foi lá e falou, vou pôr aqui, vou pôr ali, não sei o quê, tal. No Senai, então vai ser aqui, vai ser ali, aqui está o ponto de acesso Wi-Fi, né? Que no caso é o elemento especificamente para fazer isso, mas eu tenho que estabelecer onde é que estão as coisas, né, no local, e isso vão ser os ofensores, né, que eu vou ter a intensidade de sinal, que é o elemento, que é a informação básica mais importante aí. Né? Aí aqui... E aí eu chego no processo local, né? Quer dizer, como eu faço a medida da aceleração, por exemplo, ou como eu faço a medida necessária para o êxito do projeto. Quer dizer, aqui entra também, César, uma coisa muito interessante, que é a temporização. Tá? Eu mostro mais para frente, né, os tempos de cada uma dessas partes de uma solução IoT. Aqui, cara, aqui você tem processadores andando a 16 megabits por segundo, até taxas velocidades bem mais altas que essa, tá? E aqui você consegue fazer muita coisa. Tá? Então, imagine, só para dar um exemplo aqui, né? Nesse nó local, você pode, por exemplo, né, já fazer estatísticas em tempo real, como eu tenho conversado com o Pedro. Né? Ele está lá medindo as coisas de uma maneira frenética, uma velocidade enorme, né? Muito grande. Então, eu já posso fazer muitos cálculos que já podem depurar um certo dado bruto. Vou dar um exemplo bem simples. Tá? Eu posso fazer uma média de 1000 valores. Uma média de 1000 valores, ver qual é o desvio padrão, eliminar o maior, eliminar o menor, como regras para se tratar dados mesmo aqui embaixo. Tá certo? Então, eu tenho aqui um processador que é muito veloz. Aí vem uma coisa importante, né, que nós temos que sempre lembrar, que o elo fraco de uma solução IoT está onde? Na conectividade. Ali eu tenho uma taxa baixa. Ali eu posso perder pacote, não é isso? Eu posso, enfim. Então, no nó local aqui, eu tenho que fazer com que toda a maneira de pensar ele seja com um rigor em que o processamento que ele faz em relação aos dados brutos já gere pelo menos uma primeira ideia de informação. Tá? Aí tem aquela questão de temporização. Né? O nó local ele tem um período de tempo desse tamanho, tá certo? O elemento de borda tem um período maior, porque ele tem mais memória, vai guardar mais coisa. E lá, storage na internet já tem um período enorme. Percebe essa necessidade de tempos diferentes, né? Então, aqui no local, ele está ali processando as coisas rápidas e tal, mas quem vai ter uma visão mais ampla é o elemento de borda, e mais ampla ainda é o storage lá, que vai alimentar a abstração para se poder fazer a exibição. Tá? Então, nesse nó local aí, saber quais são os requisitos. Eu vou precisar medir a cada 1 milissegundo, a cada 10 milissegundos, eu vou precisar de uma precisão de 16 bits, sei lá. Tá vendo? Você começa a especificar o que você precisa do processador que vai estar lá embaixo. Tá?
Nós vamos ver o que ele vai precisar para fazer isso, né? Para ter essa função ali de pegar uma grandeza física, tá certo? No caso, a aceleração, né? E como essa informação ela é tratada, tá certo? É uma necessidade levantar os requisitos primeiro. É óbvio, gente, que cada um de nós aqui já tem em mente, puta, tem aquele acelerômetro, tem esse, não é isso? É razoável, tem isso, aquilo, a gente já sabe, tem esse processador que é isso, a gente já tem isso em mente, mas aqui a gente tem que procurar não se deixar levar exageradamente pelas coisas que a gente já sabe, tá? E deixar um espaço para a busca de novas soluções, inclusive. A gente, obviamente, tem uma tendência, até por uma questão de conforto, né? De não sair da área de conforto, de mexer com o que a gente já sabe. Né? Concordam comigo? Isso é verdade. Eu vou usar mais ou menos o que eu já sei. Na verdade, aqui é você pensar o que precisa, né? O que eu preciso mesmo, né? Quais são os requisitos deste no local que levanta essas grandezas e faz esse primeiro processamento, tá? Tá vendo? Eu não falo nada. Certo que eu não falei nem Arduino e nem nada, nem tem que falar nada. Eu estou levantando os requisitos do nível 1. Tá certo? Então, aí o que vocês observam aqui? Observam que a gente foi tratando das partes essenciais, das partes destacáveis de uma solução IoT. Agora, César, seja o que você fez no seu laboratório, tá? Você, tendo uma solução IoT, você correu todas essas partes, inexoravelmente. Eu duvido que tenha um CLP que só mede alguma coisa e não faz mais nada. Não, ele tem que medir alguma coisa para resolver algum problema. Então, eu acho legal algumas situações, né? Porque tem uma estrutura lá que eu mostro a questão de controle. Por exemplo, eu quero fazer um controle de uma planta de pressão. Pressão é uma variável rápida, então eu defino um ciclo de varredura da CPU em torno de 250, 300 milissegundos, que até o manual do fabricante indica. Agora, a temperatura, não vou usar 300 milissegundos, eu vou usar 1 segundo, por exemplo, depende muito do processo, né? Porque depende do tempo das variáveis. E essas informações são importantes a gente ter em mente e levantar de maneira correta, específica. Perfeito. Tá vendo? Isso são coisas que você especifica lá. Falei, a temporização para pressão é alta, eu vou precisar pegar isso a cada tantos milissegundos. Já a temperatura já é uma coisa, mas observa que essas grandezas que você vai medir, elas já estavam nas coisas. Quem te drivou isso aí é que você identificou as coisas lá. Aí, muitas vezes, quando você chega aqui no nível, puta, cara, esqueci de colocar nas coisas lá a medida da temperatura, por exemplo, tá? Isso é uma coisa, né? Quer dizer, um artefato lá que esquenta, tá? Um motor que esquenta. O motor esquenta, né? E o motor esquenta, tem que medir a temperatura dele, porque isso impacta. Observa que você voltou, você volta, tá? É esse ciclo permanente que você fica, César, em que vai te enriquecendo frente ao projeto. Você observou que o enriquecimento... Nós mesmo aqui discutindo, nós dois aqui, os outros aí, o Fernando falou alguma coisa, enfim, o próprio Douglas, né? Essa atmosfera de colaboração mesmo, né? Onde um fala uma coisa, o outro fala outra, e se detecta pessoas que estão faltando no grupo. Puta, tinha que ter alguém aqui que entende de tal coisa. Enfim, tá? Então, para o gestor do projeto, é muito importante isso. Ó, tá vendo a figura em cima lá? Foram acrescentando e você já cumpriu as 2 primeiras fases. Tá? E agora você já vai para a terceira fase, onde a gente faz bottom-up, ou seja, de baixo para cima. Né? Esse bottom-up, deixa eu deixar claro isso, tá? Para ensino, a gente faz assim, tá certo? Logicamente, para um desenvolvimento de um projeto, isso é feito par a par, concorda? Nível 1 com nível 1, nível 2 com nível 2, e assim por diante. Mas como a gente implementa isso, a gente faz isso também, mesmo no ensino, né? Mas aqui é só para mostrar uma metodologia. Pera, então agora pensa, como é que eu implemento localmente o negócio? Como é que eu vou ligar? Aqui eu já começo a falar de tecnologia. Será que o Arduino Uno já serve? Ou tem que ser um Nano? Ou tem que ser um Mega?
ou tem que ser um outro processador mais violento, porque precisa medir não sei o quê. Qual a precisão do sensor? A precisão da grandeza, ela está lá na especificação do nível 1. Qual a precisão? Esqueci de colocar a precisão, né? De quantos... qual que é a unidade de grandeza de pressão mesmo? Eu nem sei, cara. É bar, né? Bar, Pascal. Pascal. Lá eu uso KPA. KPA. Enfim. Tá vendo? Puta, esqueci a precisão. Não tem, não é uma falha. Observa que isso não é uma falha, isso foi uma lembrança. Ótimo. Puta, eu tinha que falar qual é a precisão da medida de pressão. Qual é a precisão da temperatura? Meio grau tá bom. Não, tem que ser a cada ponto 1 grau. Observa que isso tem a ver com o custo, né? O custo da solução. A precisão eu colocaria, por exemplo, no nó local ou já estaria direto na própria implementação aqui? Na implementação, né? Ela é um requisito, né? Ela não fala de tecnologia, você fala, eu preciso de uma precisão de tanto. Entendi. Porque é isso que vai definir o seu sensor lá. Né? Eu vou usar um DHT11, já dá bom para medir temperatura lá, ele, mais ou menos meio grau tá bom. Né? Mas quem que disse isso? Não, isso está nos requisitos. Mas de onde saiu esse requisito? Saiu do especialista. Está vendo que eu acabei de voltar lá na primeira fase? Deixa eu checar com ele lá se pode ser a cada meio grau. Porque se você perguntar para um especialista, isso é recorrente, né? O sujeito vai falar assim, nossa, tem que medir a cada ponto, com a precisão de 0,01 grau. Cara, se eu for pegar um sensor desse, vai ser caro pra caramba. Aí tem o fator custo, tá certo? Aí você fala assim, cara, isso aí, ó, nós pesquisamos, daí já foi na implementação. Então, 0,001, isso veio para cá, para a especificação, né, para requisitos do nó local. Aí eu vou lá e eu vejo que, pô, custa R$1.000 um negócio. Cara, pelo amor de Deus, né? Custar R$1.000 é mais caro que o negócio todo aqui. Eu tenho que voltar lá no especial e falar, mas para que você precisa disso? Porque de vez em quando eu quero medir isso. Pô, filho, você quer medir alguma coisa com essa precisão aí? Percebe que isso dá argumentos para uma discussão? Legal. Para se pensar o projeto como um todo, tá? Enfim, você tem... A gente esqueceu, eu voltei aqui na primeira fase, interessante, né? Realmente. Não tem problema. Esse voltar não tem qualquer problema. A metodologia é feita para isso mesmo, tá? Ela é feita justamente para você percorrer os seus ciclos, né? Os ciclos de um projeto, né? E sair algo realmente que atenda a essa sequência. Resolve o problema de um negócio, bem especificado, né, através dos requisitos, e implementação que atende à solução IoT. Beleza. Professor, acho que talvez eu possa gerar o PDF do jeito que está aqui e peço o pessoal criar o projeto deles para a próxima aula. Por gentileza. Tá? E porque a terceira fase nós vamos fazendo junto, né? Porque aqui é a parte que nós já temos disponível, toda a parte de implementação, né? Exato. Beleza. O que nós fazemos ao longo do curso é já começar a falar alguma coisa sobre, eventualmente, quando for necessária, tá, prezados? Até porque o grupo é pequeno, coisas que você fala, isso já está dominado, não tem que sofrer muito, tá? Passa para frente, né? E como a gente tem bastante material, né, de modo geral, e a gente vai focar em sem fio, a gente pode entrar em mais detalhes em sem fio. Pessoal, o professor ele criou já um Google Classes. Eu vou depois pegar o e-mail de vocês e vou cadastrar vocês lá, onde a gente vai disponibilizar o material do curso lá. Tá? Acabei esquecendo de falar do Google Class, aí eu mando para vocês. Mas ficou bem bacana. Só criem o usuário, criem o acesso lá para a gente fazer. Depois eu vou gerar um PDF desse daqui e vou mandar para vocês. Esse que eu fiz aqui do decorrer da aula, beleza? E está gravando, né? Eu acho que era legal, porque... Tá gravando assim com vocês. Depois eu vou eu acho que mandar para ficou vocês. bastante claro aí, todas essas partes, foi uma maneira muito produtiva, tá? Acho que foi bem dinâmico, porque bem passou rapidinho a aula. É porque, naturalmente, quando cada um de vocês forem fazer, né, essas partes, obviamente vão surgir as dúvidas. Aí, na próxima aula, né, a gente já vê isso aí. Aqui surgiu essa dúvida, surgiu aquela. Beleza? Beleza. Então, agradecer o pessoal aqui, Douglas, Bacinho, o Marcos, o Pedro, o Leonardo, que aceitaram vir aqui, o Fernando e o Pedro por dar o suporte para a gente, né? A apresentação inicial do Pedro para dar a
nossa situação de aprendizagem, nossa situação inicial, né, um case para apresentar o projeto, né, e para abrir um pouco a cabeça de vocês. O pessoal aqui, a média de idade é bem... Se tirar eu e o professor daqui, deve ficar com 20 e poucos anos a média de idade aqui. Pois professor. é, rapaz. É. Ai, ai. Acho que eu vou ficar deprimido hoje. Não tive a vida. César, eu cheguei à conclusão, na verdade, eu escutei isso e achei que é preciso, tá? Na verdade, eu sou um jovem que deu certo. Então tá ótimo. Eu sou um jovem que deu certo, pô. É verdade. Eu brinco com o pessoal, falo assim, ó, se eu chegar na idade do professor com a vitalidade que você tem, para mim tá ótimo. Porque às vezes a molecada chega lá, poxa, eu tô cansada, professor. Eu tô cansado do quê? Tu tá estudando? Aproveita as coisas. Você sabe que tem muita fé, né? Rapaz, o que Deus nos deu de mais precioso foi tempo. Mas para você usar de maneira eficiente, aprendendo coisas, né? E não gastando tempo à toa, que eu acho um desperdício enorme. Enfim, não gaste tempo, tem muita coisa boa para fazer. Legal. Bom, pessoal, se vocês quiserem, já estão dispensados já o pessoalzinho aí, e vejo vocês daqui a pouco na Balbacim, vou ver na aula à noite, o Marcos daqui a pouco, o Leonardo daqui a pouco, o Douglas daqui a pouco também, Douglas. Maravilha. Um abração e obrigado pela participação de todos, hein? Tá bom, obrigado. Um abraço a todos. Obrigado. Tchau. 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 Falou, até mais. Abraço.